Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim responder uma tag literária, que é a tag The Hate List, ou a lista do ódio, onde eu vou estar mencionando aí alguns livros que não foram tanto assim no meu agrado, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. Bom, essa é uma tag curtinha até, então não acho que esse vídeo vai ficar muito longo. E eu vi essa tag sendo respondida primeiro no canal do Livraria em Casa, né, do Paulo Hatz, mas ela é original do canal do Gabriel Cris, então eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição. E como eu mencionei já, né, gente, é uma tag assim pra falar dos livros que eu não gosto, odeio, né? Então assim, vamos começar pra trazer algumas polêmicas pro vídeo de hoje. Aquele livro que você sabia que iria odiar logo nas primeiras páginas. Então, assim, geralmente, se eu já pego um livro e se ele já é ruim desde o início e não melhora nada até o final, eu não leio ele até o final, eu abandono. Então eu não acho que teria algum livro que se encaixaria realmente 100% nessa pergunta. Porque geralmente os livros que eu desgosto, eles começam legal, assim, eu gosto da premissa, eu gosto da escrita, então vai me prendendo até que acontecer alguma coisa que eu desgosto e daí pro final é só ladeira abaixo e aí eu desgosto no fim, né? E por isso, com muitos, eu acabo realmente dando nota mais baixa e realmente falando muito mal, porque eu acabo me decepcionando no meio da leitura. Mas teve um que eu li agora em janeiro, que eu acho que eu poderia colocar nessa categoria, que é Um Sedutor Sem Coração, da Lisa Kleypas, Liza, eu não sei falar o nome dela, enfim. Que é um primeiro livro de uma série dela, né, os Ravenels, eu vou ficar falando duas vezes todos os nomes. Enfim, que eu peguei pra ler, e assim, de início, eu pensei que de repente eu pudesse não gostar, porque eu tenho algum problema, assim, com romances de época modernos, esses escritos depois dos anos 2000, né? Todos os que eu li até agora, eu não gostei 100%, sabe? Assim, eu acho que a nota máxima que eu dei foi, tipo, 3,5 pra um livro de romance de época. E eu estranhei um pouco a escrita dela ali no início e tudo mais, não tinha gostado muito dos personagens, mas conforme a leitura foi avançando, eu fui achando interessante. Em nenhum momento eu acho que eu cheguei a gostar do livro, mas eu fui achando assim, ok, tem alguma coisa aí interessante, vamos ver o que vai dar, né, vamos acompanhando. Só que da metade pro final, gente, realmente foi assim. Eu terminei de ler Na Força do Ódio, porque eu detestei esse livro, eu detestei os protagonistas, eu achei eles insuportáveis. E eu detestei que, mais uma vez, tem protagonista que é agressivo, que tem esse comportamento temperamental. O meu grande problema com o romance de época, na verdade, é isso, que as autoras, elas tendem a escrever personagens masculinos sendo, tipo, completamente agressivos e não que, tipo, eles vão bater em alguém, vão bater na mocinha, mas que, tipo, eles estão sempre com temperamento lá em cima e gritando e... isso me irrita de tal forma, porque se você pega romance de época escrito naquela época mesmo, se ela pega um livro de Jane Austen, não tem mocinhos assim, sabe? O máximo que tem é o Sr. Darcy chamando a Elizabeth pobre, então assim, isso me irrita. Mas enfim, eu acho que Um Sedutor Sem Coração se encaixa bem direitinho assim nessa primeira. Um livro que todo mundo odeia e você também. Eu fui olhar os livros que eu dei nota baixa, né, aí, e a maioria, se não todos, é opinião contrária à minha. Então a maioria são livros hypados, livros que a galera gosta e eu detesto, né, enfim. Mas aí eu fui pegar um livro, fui dar uma olhadinha assim, pensei um pouquinho, e eu olhei um livro da lista de livros que eu abandonei, que eu detestei tanto que eu abandonei, e esse sim, 90% das pessoas que conhecem detesta, que é After, da Anna Todd. After é um livro que, assim, eu já falei sobre ele no vídeo de livros que eu abandonei, né? E é um livro que eu abandonei, na verdade, porque eu peguei um spoiler do final. E o que pra mim já tava ruim, com aquele spoiler ficou pior ainda. Eu fiquei revoltadíssima com aquele spoiler do final. E é um livro realmente que não dá. É um tipo de romance que hoje em dia não dá mais pra gente só aceitar e fingir que tá tudo bem ler um romance desse e querer um romance igual a esse, né? É um romance completamente tóxico, um romance completamente abusivo e não faz bem, sabe? Não faz bem, assim, principalmente para leitoras mais jovens estar consumindo esse tipo de livro, né? E eu digo leitoras mais jovens porque geralmente não sabe separar muito, né, da vida real do fictício. Então, é um livro que, assim, pra mim, merecidamente tá aí nessas listas de piores livros. Merecidamente tá sendo mal falado o tempo todo, porque eu não acho que é um livro que dê pra tirar algo positivo, sabe? No máximo o que dá pra tirar é como não ter um relacionamento, sabe? É assim, faça tudo o oposto do que os protagonistas ali fazem, porque realmente não dá. Então, assim, com toda certeza, um livro que todo mundo odeia, e eu também, é After. Um livro hypado, mas que não merece o hype. Como eu falei, a maioria dos livros que eu dou nota mais baixa, que eu desgosto e tudo mais, são livros hypados. Então, assim, eu poderia pegar aquela minha lista inteira e falar aqui.
E eu até fiz já um vídeo, né, falando sobre livros que todo mundo ama, menos eu. Vou deixar aqui no card pra quem não assistiu e lá assistir. Então, se você quiser ver opiniões um pouco mais aprofundadas. E eu vou pegar 2 livros daquela lista, daquele vídeo, pra falar aqui hoje, que é o Aconteceu Naquele Verão e o Mil Beijos de Garoto. Mil Beijos de Garoto eu acho que foi muito um hype na época que foi lançado, né, ali um tempinho depois. Por ele já ser um pouco mais antigo, assim, e eu acho que por ser por um público um pouco mais específico, é um público mais adolescente, hoje eu vejo opiniões muito mais equilibradas, né? Porque hoje eu vejo muita gente que releu e mudou de opinião, ou que leu por conta desse hype em cima e acabou não gostando, né? Acabou vendo que, tipo, às vezes não é o público-alvo também, né? Para um público mais adolescente, enfim. Então eu vejo uma opinião um pouco mais equilibrada. Eu acho que o hype acabou diminuindo um pouco em cima desse livro. O Aconteceu Naquele Verão, ele já é um livro que lançou ano passado aqui no Brasil. Lá fora eu não lembro quando que lançou, mas eu acho que foi por aí também. Se não foi ano passado, foi ano retrasado, assim, faz pouco tempo. E aumentou muito o hype porque ele foi muito comparado com livros como A Hipótese do Amor, Uma Força de Amor na Espanha, que foram livros que tiveram muito hype aí das redes sociais, principalmente Instagram, TikTok, enfim. E acabou que os dois eram muito bons, tanto é que os dois têm um público muito grande, assim, de leitores. As autoras, né, ganharam um público muito grande de leitores. Mas o Aconteceu Naquele Verão, ele meio que surfou nessa onda aí desse sucesso desses dois. E muita gente gostou desse livro, né? Muita gente acabou lendo e comparando e falando, não, realmente quem gostou daqueles vai gostar desse aqui também. Então acabou tendo essa questão, assim, né? E quando eu fui ler, eu me decepcionei bastante, assim, né? Porque eu fui esperando algo naquele nível e acabei não recebendo, sabe? Eu entendo, assim, né, o porquê que o pessoal gosta e tudo mais, mas pra mim realmente não funcionou. É um hype que pra mim não deu nada certo e, inclusive, foi uma das piores leituras do ano passado. Uma série que foi chata do início ao fim. Então, não tem nenhuma pra responder aqui nessa, porque se uma série pra mim é chata do início e durante todo o percurso até o fim, eu não vou até o fim, né? É 2 opções. Ou eu leio, se o primeiro livro for chato, eu dou uma segunda chance e se ela for ruim eu largo, ou ela é ruim no início, mas eu dou uma segunda chance e ela é boa e eu finalizo e aí eu gosto dela no final, né? Mas assim, tem uma que eu acho que pode se encaixar mais ou menos, que é a série Os Imortais, que é uma série já um pouco mais antiga. Eu li faz aí já uns 10 anos, e era uma série de 6 livros. E assim, eu gostava dela no início. Os 2 primeiros livros pra mim foram legais, assim. O primeiro livro eu lembro que eu tinha gostado muito, assim. Eu lembro que eu tinha até pego emprestado da minha amiga. E aí eu tinha lido e eu tinha gostado bastante. E aí depois eu ganhei a coleção completa, né? E aí o segundo livro eu lembro que eu tinha gostado, mas tinha gostado já um pouquinho menos. Do terceiro pra frente, eu detestei. Eu achei muito ruim. Os enredos que foram criados pra mim não fizeram sentido nenhum, sabe? Achei que foi tudo muito fraco, assim. A escrita da autora não tava legal também. Eu achei que os personagens começaram a ficar muito entediantes e começou a enrolar muito, sabe? Só pra estender a história por 6 livros. Não eram livros grandes, assim, mas mesmo assim, pra mim, eu lembro até que na época eu tinha visto que, tipo, não tinha necessidade de estender por tanto tempo, sabe? Então, assim, eu não gostei. Eu acho que a única série realmente que pode se encaixar nesse ponto aqui de série chata, assim, por maior tempo, pelo menos, foi Os Imortais. Até eu vendi a minha coleção, né? Não tenho mais, porque realmente, grande decepção. Livro único, amo, mas esse livro eu quis jogar fora. Então, tem alguns livros únicos aí que eu li e não gostei, mas o que eu vou colocar aqui é de uma autora que eu quase não falo, porque eu quase não li os livros dela, que é Colleen Hoover. Colleen Hoover, eu li, tipo, uns 6, 7 livros dela, e não foram os mais famosos. Eu acho que o mais famoso que eu li dela foi o Verity, que eu amei, inclusive é o único livro dela que eu realmente amei. E eu já li uns outros livros mais antigos dela, tipo Novembro 9, Métrica, esses livros assim que eu, sinceramente, eu não lembro. Então, assim, faz muito tempo, eu não lembro se eu gostei ou se eu não gostei. O Novembro 9 eu tenho quase certeza que se eu fosse reler hoje em dia eu ia detestar, mas assim, eu não lembro. E tem esse livro que tá aqui como resposta, que eu li em 2021, se eu não me engano, que é o Laila, que foi a tentativa da Colleen Hoover de escrever um terror psicológico. Um terror psicológico não, desculpa, um terror sobrenatural. Eu fiquei empolgada pra ler o Laila porque eu tinha lido o Verity, que é um suspense, um thriller psicológico, e eu tinha gostado muito do que ela fez. A escrita dela naquele livro foi muito boa, eu gostei de como ela construiu a história, né, o enredo e tudo mais. E eu fui esperando mais ou menos algo nessa mesma vibe com Laila. E pra mim, Laila só não faz sentido nenhum.
Assim, eu sei que é sobrenatural, então algumas coisas têm que, né, desapegar da realidade, assim, tudo mais, mas mesmo assim não consegui, tipo, achar sentido na história, o que ela queria com a história, os personagens são ruins, a história pra mim, tipo, a construção da história não é legal, sabe? Até tinha alguns momentos, assim, que eu ficava um pouco mais interessada, porque eu queria saber o que estava acontecendo e tudo mais, mas no final não valeu a pena, não gostei. Realmente, assim, é um dos livros únicos que, ainda bem que é um livro único, que ela não tem toda a continuidade aí, né? E, enfim, não tenho vontade também de ler outros livros da Colleen Hoover, porque eu sei que tem muitos aqui, se eu lesse, com certeza ia vir aqui pra alguma categoria dessa lista. Uma autora que você tem uma relação não tão boa com os livros dela, pra mim, é a Julia Quinn. A Julia Quinn, ela é escritora de romance de época, como eu já falei, eu tenho problemas com romance de época. E eu já li alguns livros dela, né? Eu li o livro dos Bridgertons, toda a série, eu li o primeiro da série dos Rockesby, que é Uma Dama Fora de Padrão, e eu li o segundo livro de alguma outra série, que agora eu não lembro qual é o nome. E eu tenho mais uns 3 ou 4 e-books no meu Kindle que eu peguei de graça em alguma promoção pra ler, eu vou ter que ler, né? Mas assim, eu gosto da escrita da Julia em alguns aspectos. Eu acho que ela tem uma escrita muito gostosinha de ler, sabe? Assim, você consegue ler o livro dela rapidíssimo, sabe? Se você se perde realmente assim no tempo de leitura, porque é muito rápido, muito fácil de ler, sabe? Então eu gosto bastante disso. Mas eu tenho um problema com o jeito com que ela constrói alguns personagens, principalmente os personagens masculinos dela. Porque eu vejo muita inconsistência no jeito que ela escreve, porque parece que ela escreve a mesma personalidade para todos os protagonistas dela. Assim, e eu acho estranho, porque assim, se você pega os Bridgertons, por exemplo, a gente tem o Anthony, que é o protagonista do segundo livro. Quando a gente vê os outros personagens falando sobre o Anthony, a gente tem uma visão. E aí, quando ele é o protagonista, parece que a personalidade dele muda completamente. O Anthony em si, eu usei um péssimo exemplo, porque o Anthony eu acho que é o mais que se aproxima. Mas, tipo assim, o Benedict é assim, o Colin é assim, sabe? A gente tem essa visão deles de outros livros que, pra mim, tipo assim, eles pareciam uma pessoa. E aí, quando eles assumiram esse papel de protagonista, eles viraram outro completamente diferente, sabe? E eu acho que, assim, tudo bem, porque é a visão de outras pessoas sobre eles, mas eu acho que mudou muito, sabe, assim, e a visão que os outros têm é muito parecida, então parece que ela criou, tipo, um plano de fundo muito igual pra todos, e aí quando ela foi escrever de protagonista que ela se aprofundou em algumas coisas, sabe. Não sei se ficou meio confuso, mas assim, resumindo, é que eu não gosto da construção dela de personagens. Basicamente é isso. Como eu falei, eu ainda vou dar uma chance a mais pra ela, né, tenho esses outros livros que tá aí pra ler, já tem um na minha TBR agora de fevereiro que eu vou ler. Eu espero que eu goste, eu espero realmente que eu acabe gostando desses outros livros. Tem mais um da Lisa Kleypas também pra eu ler. Então, espero que eu desencante aí, porque até agora todos os livros dela, assim, tiveram um porém, sabe? Ah, eu gostei, mas eu achei alguma coisa contra pra poder criticar. Tipo de capa clichê que você não aguenta mais. Eu não gosto de capa com pessoas na capa, pessoa real mesmo, né? Não ilustração. Pessoa tipo modelo e coisa e tal. Eu acho muito feio, eu acho muito brega. Acho que é muito, sei lá, 2010, assim, que se usava pra caramba, sabe? Antigamente ainda fazia mais sentido. Eu nunca gostei, mas assim, ainda fazia mais sentido porque todo mundo fazia, né? Hoje em dia eu acho feio, assim, eu gosto muito mais de capa ilustrada. Tem toda aquela questão das capas fofinhas mais 18, que é toda uma questão e coisa e tal. Eu não vejo problema a capa ser daquele jeito, se você tiver uma classificação bem explícita assim na capa, né? Botar a classificação lá bonitinha e coisa e tal. Pra mim o que falta é a questão da classificação, não a capa em si, né? Mas não vou entrar nessa questão agora. Mas pra mim realmente assim, algo que poderia parar são essas capas aí com pessoas que eu acho que, principalmente às vezes eles misturam com umas fontes muito feias e pra mim isso não dá. E pra encerrar, indique um livro recente que você gostou muito para limpar o ambiente tóxico. As minhas últimas 2 leituras foram muito boas, mas eu vou falar só uma, que foi a que eu dei nota maior, que foi Cinder, da Marissa Mayer, que é o primeiro livro de Crônicas Lunares. E eu vi muita gente já falando sobre essa série, ela já estava na minha wishlist há bastante tempo, e eu resolvi ler agora, porque o primeiro livro tá no Kindle Unlimited, né? Então eu coloquei na minha TBR pra esse mês, assim. E apesar de eu esperar que eu fosse gostar, porque eu já tinha lido outro livro da autora, que é o Sem Coração, e eu tinha gostado, e por causa dos comentários positivos mesmo, eu não esperava que eu fosse gostar tanto, sabe? Eu gostei muito desse primeiro livro. A escrita da Marissa é muito boa, ela é muito levinha e ela ao mesmo tempo te instiga a continuar lendo, sabe? Então assim, você termina o capítulo e você quer saber o que vai acontecer a seguir, então você continua lendo. O final desse livro me deixou muito empolgada pra ler a sequência, então assim, eu já tô procurando os próximos livros pra eu ler, assim, porque realmente eu fiquei muito empolgada. Pra quem gosta, é uma releitura de contos de fadas, né? Cada livro, ele tem um como uma releitura, se eu não me engano. Eu tô me baseando isso por causa dos nomes. Mas esse primeiro é uma releitura de Cinderela, né? Então eu achei bem legal.
Tem todo um plot twist em volta desse primeiro livro, que assim, eu achei meio fraco, porque eu acho que é bem previsível desde o início, mas não estragou o livro pra mim, sabe? Mesmo já imaginando que fosse acontecer, assim, não achei que ficou ruim, nem nada disso. Até a cena que vai tudo se revelando, assim, eu achei bem legal, assim, achei tudo bem construído. Só acho que ficou um pouco óbvio demais, assim, né? Mas, assim, como eu falei, pra mim não impactou nada, né? Então, eu recomendo bastante pra quem gosta aí, né, de livros de fantasia, pra quem gosta de releituras de contos de fadas. E é um livro que tem lá no Kindle Unlimited, então dá pra você pegar aí pra ver se você vai gostar. Então era isso, gente. Essa foi a tag The Hate List, pra falar aí sobre esses livros com as opiniões um pouco polêmicas, talvez. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam de alguma resposta aí, se vocês trocariam alguma resposta. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.